Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter o domínio das emoções, a ter blindagem emocional para que você recupere a coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui nos próximos minutos porque falaremos sobre a mente sem controle. Como eu deixo de ter essa mente sem controle que me leva muitas vezes às crises de ansiedade. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora em mais uma live da blindagem emocional. Vai deixando aqui o seu nome, de onde você está falando, para eu te dar um bom dia especial aqui, para a gente começar essa conversa muito importante para quem hoje talvez esteja refém da própria mente, refém das próprias emoções. Isso, como eu sempre digo, não é vida, isso é sobrevida, é você sobreviver, é uma vida de sobrevivência, uma vida de muito sofrimento, uma vida muito difícil e você não merece essa vida. Tenho certeza que você deseja uma vida muito diferente, tenho certeza que você deseja uma vida que realmente impacte, uma vida que realmente traga alegria, uma vida que traga para você realizações. Por isso, a gente precisa entender por que essa mente hoje está sem controle. Deixa eu dar um bom dia aqui, enquanto você vai chegando, vai dizendo de onde você fala. A Isildinha, seja muito bem-vinda. A Sandra Campos, seja muito bem-vinda. O Chico Hatz, fala Chico, meu amigo, seja muito bem-vindo. Elisângela Ribeiro, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Silvana também chegando por aqui. A Cake Cafeteria, Confeitaria, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a gente começar esta conversa sobre como você controla, como você domina melhor a sua mente. Oi Lourdes, seja muito bem-vinda. E claro, se esse assunto interessa para alguém que você conheça, alguém que talvez hoje esteja refém das crises de ansiedade, que esteja vivendo aí quase um burnout, né? uma sobrecarga de tarefas com muitos pensamentos repetitivos, manda para ela, ó, tem um aviãozinho em algum lugar aí na sua tela, clica, manda para essa pessoa, eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudá-la. Tá bom? Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender por que essa mente ficou sem controle e, claro, como você muda isso. Imagina você num cinema, né? Você já deve ter ido ao cinema algumas vezes, você vai assistir um filme e é um filme meio que de suspense e aí você começa a ter sensações, você fica com medo, você fica um pouco mais acelerada, você fica um pouco mais ansiosa durante esse filme, só que, na verdade, esse filme não existe. Isso que eu acabei de te contar é o que acontece basicamente na mente de pessoas que têm crise de ansiedade. Um filme, a partir de uma determinada informação, de um determinado gatilho, um filme é construído na mente dessa pessoa e com certeza com o pior cenário, com os piores personagens, os piores desfechos. E você sente essas sensações. Quem é que já viveu isso ou vive essa situação hoje? E a gente precisa diferenciar, para a gente começar a nossa conversa, diferenciar o que é ansiedade de crises de ansiedade. E por que isso é tão importante? Porque hoje há um excesso de informações, tanto aqui na internet, eu e tantos outros profissionais que divulgam seus trabalhos, que divulgam o seu conhecimento e às vezes as palavras e as denominações elas se confundem e a gente tem até por uma questão da nossa mente que busca o tempo todo sobrevivência, economizar energia. Então, sintetizar. Ansiedade, todos nós temos. Todos nós temos. Ô Gata, eu posso viver sem ansiedade? Não. Você não pode viver sem ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é um recurso de sobrevivência que nós temos. Oi, Eloide, seja muito bem-vinda. É um recurso de sobrevivência. Antecipar um perigo, antecipar algo que possa nos acontecer. Isso
é, digamos, o benefício que a ansiedade nos traz. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Rosana, seja muito bem-vinda. Isso é ansiedade. Então é um recurso de sobrevivência que nós temos. Por exemplo, daqui a pouco está chegando o Natal, né? Há poucos meses. Tem gente que fica bastante ansioso, né? Para o final do ano, para as festas, o que vai comer, o que vai dar de presente, o que vai ganhar de presente. Essa ansiedade, ela é natural e não tem como a gente viver sem ela. Tudo bem? Porém, existem as crises de ansiedade e é aqui que você talvez esteja. Talvez você hoje esteja refém das crises de ansiedade. As crises de ansiedade é quando essa ansiedade ela se transforma em sintomas físicos. Então você sente ataque cardíaco, você sente aquele sufocamento, você sente uma angústia muito forte, ou seja, fisicamente você percebe a sensação. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Fábio, seja muito bem-vindo. Você percebe a sensação. E qual é o problema de você ficar refém das crises de ansiedade? A vida para. A vida trava. Por quê? Porque a tua mente também vai aprendendo a ter medo de viver essas crises. E aí com isso você deixa de sair de casa, muitas vezes você deixa de fazer coisas que são boas para você, triviais, coisas que trazem alegria. E aqui algo que eu sempre digo para você. Uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. Escreve aqui alegria. E escreve além disso. Alegria é o combustível da vida. Escreve para você não esquecer. É importante. Cognitivamente, o seu cérebro retém quando você escreve, quando você digita. Guarda essa informação. Escreva aqui. Alegria é o combustível da vida. É como um carro. Se você tem o melhor carro na garagem hoje, maravilha, parabéns. Mas se você não tem combustível nesse carro, a finalidade dele, que é andar, não vai servir. E aí você vai ficar com um lindo carro na garagem, um carro de milhões, só que sem andar. Pode servir para decoração, mas para finalidade, que é te levar de um lugar para outro, ele não vai servir. E na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos de alegria para a gente viver o nosso dia, os desafios, para a gente poder crescer, para a gente ter realizações. Alegria é o combustível da vida. E a nossa conta emocional, ela precisa estar positiva. Ô gato, o que é a conta emocional? É como a sua conta bancária. Você deve ter uma conta bancária, né? Onde você tem o seu dinheiro, onde você paga as suas contas, onde você recebe seu salário, você recebe o dinheiro pelo seu serviço prestado, ou seja, você tem uma conta corrente e a moeda se chama dinheiro. Na conta emocional é a mesma coisa, só que o dinheiro tem um outro nome, a moeda tem um outro nome, alegria. Então, quando você vive momentos felizes, momentos de satisfação, momentos de realização, você tem alegria. E aí, com isso, você está depositando alegria nessa conta emocional. Só que, quando você vive, por exemplo, refém das crises de ansiedade, você começa a não sair de casa, como eu disse, você começa a ter medo de muitas coisas, existe um sofrimento muito grande. Oi, Vânia, seja muito bem-vinda. E aí, com isso, você está o quê? Tirando a alegria da sua vida. É como se você estivesse sacando dinheiro da sua conta bancária. Você está tirando o dinheiro. E aí, no final do dia, ou no final do mês, ou no final do ano, você percebe que essa conta está negativa, essa conta emocional está negativa. Por isso que resolver a causa das crises de ansiedade é muito importante. Ô gato, e como que eu resolvo isso? Eu sempre digo que quando a gente fala de crise de ansiedade, a gente precisa olhar para duas partes da nossa... Deixa eu voltar aqui. Duas partes da nossa... Deu uma travadinha aqui. Duas partes da nossa vida. A gente precisa olhar para o presente, aquilo que nós estamos vivendo, os desafios, as decisões não tomadas, que geram muita ansiedade. Sabe aquela decisão que você está adiando, há muito tempo? Talvez tenha a ver com o seu relacionamento, talvez tenha a ver com o seu trabalho, talvez tenha a ver com os hábitos, talvez tenha a ver com as relações tóxicas que você tem. Essa decisão não tomada gera muita ansiedade. Porque a partir do momento que você não toma uma decisão, um pensamento pode surgir na sua mente.
E a partir desse pensamento, há um sentimento. A sua mente deu um significado para aquilo que você está pensando, usando algo que ela já conhece, algo que você já viveu. E a partir daí, o seu corpo se prepara para algum tipo de ação. E quando eu falo que o seu corpo se prepara, os hormônios são liberados automaticamente pelo cérebro para que você faça uma dessas 3 coisas que eu vou falar aqui, eu quero que você escreva. Ou porque a sua mente está buscando garantir a sua sobrevivência, lembra disso. Então essa liberação de hormônios do cérebro serve para você fazer uma dessas 3 ações. Anota aqui e escreve. Lutar, fugir ou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Uma dessas 3 ações, a partir do pensamento, do sentimento, quando você está em risco, você vai fazer uma dessas 3 ações. Por exemplo, quando você... Espero que você não faça mais isso, né? Você que já está aqui comigo há mais tempo. Quando você briga no trânsito, por exemplo. Eu já fui esse cara que brigava muito no trânsito. A sua reação é o quê? De gritar, né? De ficar exaltado, o corpo se mexe com mais força. Ali é o comando de luta. É como se você quisesse lutar com aquela pessoa pela sua sobrevivência, porque aquela pessoa fez alguma coisa que a tua mente entendeu que te colocava em risco, e aí para você defender a sua integridade, você vai lá e luta com o predador, né? O motorista do outro carro. Não faça isso. Quando você foge, a tua mente está entendendo que tem um perigo e que ali você não vai ser capaz de vencer esse perigo. Vamos imaginar que você está numa floresta diante ali de um leão faminto, que não come há semanas, e ele vem na sua direção, ele está furioso, ele está irritado. Você começa a correr. Quando você termina a corrida, como é que você se sente? Você se sente cansada, esbaforida, o coração aqui na boca, não é? Não são os mesmos sintomas de uma crise de ansiedade? São os mesmos sintomas. Porque a tua mente entende que aquela decisão que você não está tomando, quando você pensa a respeito disso, existe o pior cenário. Fala, Luiz, seja muito bem-vindo. Boa, Eloíde, cansada. Quando a tua mente entende que você não vai conseguir, ela liga esse comando de fugir. Mas, ô gata, eu nem fugi, eu nem saí correndo. Sim, você não saiu correndo literalmente, mas o seu cérebro liberou os hormônios. E aí, em microsegundos, é como se você tivesse corrido 100 metros em 8 segundos. Nem o Usain Bolt, nos seus melhores anos, faria melhor. E aí, com isso, você tem a crise de ansiedade. Por isso que a gente olha a crise de ansiedade, eu vou falar da hipnoterapia, que é a ferramenta que eu uso, né, a hipnose terapêutica. A gente olha sempre para em caso de crise de ansiedade, a gente olha para 2 partes da vida da pessoa. O presente, o que ela não está tomando de decisão, o que ela está adiando, os conflitos que ela tem. Mas a gente olha para onde? Para o passado, para a história dela. Por quê? Porque esse estado ansioso criado e que gera a crise de ansiedade, ele foi instalado a partir de alguma experiência que você viveu quando criança. E a mente deu um significado. Tudo que você viveu ao longo da sua infância, desde a gestação, a sua mente deu um significado. Quer ver, coisas bem simples. Quando você pensa numa fruta que você gosta, pensa numa fruta que você gosta e pensa numa fruta que você não gosta. Quando você pensa na fruta que você gosta, por que você gosta dessa fruta? Porque a sua mente deu um significado positivo. Vamos imaginar que você comeu lá uma uva. Puxa, você gostou da uva, gostou do gosto. A mente deu um significado. Uva pode. Uva é segura. Uva é saborosa. Então você pode comer uva. Por quê? A partir do significado que a tua mente dá para qualquer coisa que você viveu, isso se torna crença, se torna uma crença, algo que você acredita. Então tudo que você faz hoje, você faz porque você acredita que aquilo é bom para você, você acredita que aquilo vai te ajudar. Por exemplo, você está aqui agora comigo, correto? Por que você está aqui comigo?
Porque você acredita que essa conversa vai te ajudar. Se você não acreditar, você já teria ido embora. Simples assim. Tudo bem? Agora, sua mente também, pensando numa fruta que você não gosta, pode ser que um dia você comeu, sei lá, eu gosto de todas as frutas, não tem uma fruta que eu não gosto, mas sei lá, eu vou chutar uma fruta aqui, eu gosto de todas as frutas. Vou imaginar que eu não gostasse de morango. Eu vivi uma experiência com morango que não foi boa. A minha mente deu um significado. E a partir dali aquilo se tornou a minha crença. Pode ser que naquele dia eu peguei um morango e tinha, sei lá, um bicho. E aí aquilo foi meio assustador para mim, a minha mente dá um significado. A mente não tem como, principalmente para analisar se você corre risco ou não, ela não tem como de falar, não, pera, deixa eu entender. Ah, não, mas ó, o morango é bom, mas tinha um bichinho aqui, então tudo bem, pode comer morango. Não. O rótulo que fica é morango é perigoso, não coma morango. E a partir daí você não come mais o morango. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Marcelo. Boa noite, não, bom dia. Faz sentido isso para você? E aí com isso, a partir da crença, a crença sustenta o seu comportamento, a maneira como você se comporta. Então, você está aqui, como eu disse, você está aqui hoje por quê? Porque você acredita, você tem uma crença que essa conversa vai te ajudar. Esse é o teu comportamento. Então a tua mente hoje, talvez, ela está sem controle, talvez você esteja aí vivendo crises de ansiedade e pior, com a vida travada, né? Esse é o comportamento. Por quê? Porque existe alguma crença a partir de algum significado que a tua mente deu, alguma experiência que você viveu. E aí foi instalado o que eu chamo desse estado ansioso, é como um alarme. Porque aí o que acontece? Existe uma conexão entre o que você está vivendo hoje e aquilo que você viveu. Quer ver um exemplo que é muito clássico de crise de ansiedade que eu pego no consultório? Bom dia, Marcelo. Isso, Eloísa, aí vai ficando sem energia. Exato, quanto mais crise de ansiedade a gente vai tendo, né, a gente vai perdendo energia. E sem energia, a gente não faz nada. E aí a vida fica muito mais difícil. Lembra, uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. É como o carro, você pode ter uma Ferrari na garagem. Essa Ferrari, se ela não tiver combustível, ela não serve para nada a não ser decoração. Mas para a finalidade dela, que é te levar para viajar, não serve para absolutamente nada. Tudo bem? Mas voltando aqui, presente e futuro. Quando você talvez esteja vivendo algo, vou dar um exemplo aqui, no seu casamento, você está vivendo aí uma relação difícil e com isso você está tendo muitas crises de ansiedade porque você está adiando a decisão, a escolha, por exemplo, de se separar. Então você está adiando. E aí, o que acontece? A tua mente tenha talvez, nesse momento, dado um significado para a sua parceira, para o seu parceiro, de que esse parceiro ou parceira é como um predador. É alguém que vai te atacar. É alguém que vai fazer com que a sua sobrevivência ela não permaneça. Tudo bem? Oi, Nando. Oi, Nancy. Edivaldo, Cristino, meu sogro. Espero que esteja bem aí no hospital, hein? Espero que esteja tudo bem. Vamos nos falar ainda hoje, hein? Boa recuperação. A mente entende que esse parceiro ou parceira é o quê? É um predador, é alguém que vai colocar a minha sobrevivência em risco. E aí, com isso, se conecta com o quê? Com aquilo que eu vivi no passado. Então, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço em relação às pessoas que eu atendo na hipnoterapia para entender a origem das crises de ansiedade. Como que era o relacionamento dos seus pais quando você era criança? E aí tem que ser muito honesto, sincero e sincera. Uma análise fria, uma análise não emocional. Ah, eles eram felizes. Ah, eles se davam super bem. Eles eram companheiros. Será mesmo? Ou isso era o que você gostaria? Ou será que você se esqueceu das brigas, dos vícios? Isso tudo para uma criança tem um impacto brutal. Brutal.
Por quê? Porque a criança, naquele momento, ela está sendo formada e ela não tem ideia, ela não tem consciência crítica de que é um casal brigando, sei lá, pelas razões deles, por ciúme, seja lá o que for. A criança não tem. O que a criança está vivendo são as emoções daquela cena. Por exemplo, o pai chegando talvez alcoolizado, gritando, batendo porta, a mãe chorando, a mãe gritando, ou seja, tudo aquilo para aquela criança é como uma cena de terror. E a partir dessa cena de terror a mente dá um significado. Opa, por exemplo, relacionamentos são ruins, relacionamentos têm brigas, relacionamentos eles causam tristeza. E aí você começa a ficar ansiosa sobre o dia seguinte. E no dia seguinte, será que mamãe e papai vão brigar? Será que no dia seguinte eles vão discutir? Papai vai chegar bêbado, mamãe vai gritar, vai quebrar prato? Como é que vai ser o dia seguinte? Esse aprendizado que se repete vai criando esse estado ansioso. E aí, quando a pessoa está vivendo uma situação, por exemplo, de estresse no trabalho, quando ela está vivendo uma situação de pressão na vida, isso se conecta e gera crise de ansiedade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? José Romilson, seja muito bem-vindo. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Por isso que, para você resolver as crises de ansiedade, para você dominar a sua mente, você precisa ter blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das suas emoções. É o domínio dessas emoções que ficaram aí soltas a partir daquilo que você viveu no passado e que hoje estão transbordando com o que você está vivendo no presente. Você precisa ter blindagem emocional para tomar as decisões que são importantes para você. Por exemplo, se você se desconectar dessa relação tóxica, se você se desconectar do medo que você talvez tenha de fazer uma transição de carreira, as crises vão parar. Desde, claro, que você resolva a origem também. Tudo bem? Você precisa resolver a origem. Boa, Marcelo, blindagem emocional. Você precisa resolver a origem também. Por isso que não dá para você pensar em resolver para valer a crise de ansiedade se você não olhar para o seu passado, para a sua história e para o seu presente. Bom dia, Silvana, seja muito bem-vinda. Não dá. É impossível você realmente viver sem as crises de ansiedade. E aí você tem que se fazer uma pergunta. Você precisa se fazer essa pergunta. Oi, Maria Aparecida, você precisa se fazer essa pergunta. Quanto tem te custado ficar com essas crises de ansiedade? Quanto tem te custado permanecer em uma vida sem alegria? Quanto tem te custado viver na indecisão, no medo? Quanto tem te custado? Você talvez nunca tenha feito esse cálculo matemático. Você talvez nunca tenha pensado na conta emocional que todos nós carregamos. Lembra, essa conta emocional tem uma moeda que se chama alegria. A conta bancária tem uma moeda chamada dinheiro. A conta emocional tem uma moeda chamada alegria. Quando você vive momentos felizes, alegria. Quando você tem realização, alegria. Quando você não tem nada disso, você está sacando a alegria da sua vida. Você está sacando a alegria da sua vida. E aí a conta não fecha. E aí uma outra pergunta provocativa para você refletir. Porque eu quero que você saia daqui com mais consciência que você precisa agir. E isso só você pode fazer. Eu adoraria fazer por você, juro. Adoraria fazer por você. Mas eu tenho uma limitação. O máximo que eu posso é, primeiro, criar essa consciência e talvez terapeuticamente te ajudar nisso. Mas se você não tomar a decisão de realmente resolver essas questões, se você não tomar a decisão de realmente olhar a origem dessa sua crise de ansiedade, onde isso começou, e dar um novo significado, você vai continuar refém de uma mente acelerada,
de uma mente sem controle e vivendo as crises de ansiedade. O problema de você viver as crises de ansiedade nos dias de hoje é que você tem muitos gatilhos por conta das redes sociais, da internet e de toda a vida que é mais complexa do que era algumas décadas atrás. É uma vida muito mais complexa, muito mais do que nós, por exemplo, vivemos na nossa infância e na nossa juventude. Muito menos. A nossa vida foi muito, não é que foi fácil, porque cada um tem a sua história, mas complexa. Hoje nós temos muitas coisas para lidar ao mesmo tempo. E aí a provocação que eu te faço, uma provocação para você refletir, pensando na sua conta emocional, onde a alegria foram momentos felizes que você depositou nessa conta, e viver a tristeza, a infelicidade, a frustração, o estresse, as relações difíceis, é você tirar a alegria dessa conta emocional. Nesta semana, entre segunda-feira e hoje, sexta-feira, você vai terminar sua conta emocional no positivo ou no negativo? Reflita. Você vai terminar a sua conta emocional nesta semana de maneira positiva ou de maneira negativa? Se for positiva, que bom. Mas, oi Silvana, se for negativa, você precisa começar a se mexer. Você precisa começar a entender que do jeito que está, se você não fizer nada, a tendência é piorar. É ladeira abaixo. E só que existe uma vida que pode parecer difícil para você hoje, ou inalcançável, que eu chamo, escreve aqui, vida de coragem. A vida de coragem é a vida que é boa para você. Eu tenho a minha, você tem a sua, todos nós temos uma vida de coragem. É uma vida de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, com as nossas regras, com os nossos sonhos, objetivos. Essa é a vida de coragem que cada um tem o direito de construir. Você talvez hoje nem acredite que você possa ter uma vida de coragem, porque a sua situação é muito difícil. Você talvez esteja aí atolado de problemas, de circunstâncias. Só que essa vida existe. Ela não vai cair assim na sua vida, no seu colo. Não vai. Você precisa construir essa vida. É por isso que coragem é uma construção. Você talvez hoje esteja esperando coragem passivamente chegar na sua vida, como se fosse algo mágico. Coragem é uma construção. A construção da preparação. Anota essa palavra também, preparação. Coragem é ação com preparação. Coragem é isso. E a preparação que você precisa hoje, a primeira, é dominar as suas emoções. Se você não dominar as suas emoções, você continuará reativo ao mundo. Você continuará num sofrimento muito grande. E aí com isso, a sua vida permanece do mesmo jeito. Para você ter uma vida diferente, com resultados diferentes, seja resultado financeiro, de saúde, de relacionamentos, de alegria, você precisa ter comportamentos diferentes. Não se iluda achando que você vai continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Não há como. Não há como. Se todo dia você bebe Coca-Cola, você vai ter um resultado. E provavelmente não é um resultado legal. É um resultado que danificou a sua saúde, que colocou você de uma maneira mais vulnerável sob o ponto de vista da saúde. Pode trazer um prazer imediato, mas no longo prazo não se sustenta. Coragem é ação com preparação. E a primeira preparação é blindagem emocional. É dominar as emoções. Quando você aprende a dominar as emoções, você controla, por exemplo, as crises de ansiedade. Oi, Cris, seja muito bem-vinda, bom dia.
você controla as crises de ansiedade, você se torna mais produtiva, produtivo, você domina a procrastinação, você domina o medo de agir, o medo de fazer, o medo de não dar certo, o medo de ser julgado ou julgada, porque são esses fatores que paralisam a sua vida também, além das crises de ansiedade. São essa indecisão que faz você, por exemplo, permanecer no sofrimento. A indecisão. Oi, Girlene, seja bem-vinda. É essa indecisão que te adoece. O sintoma é uma consequência, muitas vezes, dessa indecisão. Se eu puder te dar um conselho, não desista de você. Não desista de você. Porque a vida não desiste de você. Por alguma razão, você entrou aqui hoje, não sei. Não foram pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. E você ficou aqui, me escutando. Tem uma razão. Tem um incômodo aí dentro de você. Tem uma vontade de ter uma vida de coragem, sim. Só que você precisa tomar uma pequena ação. Se priorizar. Colocar isso que a gente falou aqui como prioridade na sua vida. Criar essa blindagem emocional. Porque aí, dominando as suas emoções, você pode construir um plano, você pode, a partir daí, ter a vida que você merece. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, eu tenho feito algumas sessões de planejamento terapêutico que é para exatamente entender a ferida emocional ligada muitas vezes à causa do seu problema, do seu sintoma. Pode ser uma crise de ansiedade, pode ser a depressão, pode ser a procrastinação. Então, se você quiser, na minha bio tem um link, clica lá, tem um pequeno formulário para você participar dessa sessão de planejamento terapêutico, porque aí nós vamos juntos entender a causa. Tá bom? Um lindo dia para você, um lindo final de semana, um grande abraço, tchau!